Romanos capítulo de número 7, o versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus, porque por si só ela é poderosa para transformar nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar a nossa história. E ó Deus, essa noite o Senhor continue falando conosco. Já sentimos a tua presença, já pudemos, ó Pai, ouvir a tua voz nos cânticos, através dos louvores, através da ministração. Já pudemos falar com o Senhor através da oração, e nessa hora queremos ouvir o Senhor falando conosco, no nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Eu queria deixar um tema para essa palavra essa noite, e eu queria falar sobre mudar velhos hábitos. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, e pergunta para ele assim: você tem velhos hábitos? Não, meu irmão, desse jeito, ele nem ouviu você falar com ele, poxa. Pergunte para ele assim: você tem velhos hábitos? Vamos melhorar isso aí? Pergunta para ele assim: você tem alguma mania? Tem gente que tem, eu tenho, né? Você tem? Tem mesmo? Bem, essa noite eu quero falar sobre mudar os velhos hábitos, ou seja, mudar essa mania que a gente tem. E aí, eu me lembro de uma história, e eu ouvi essa história de um pastor de uma igreja batista, me parece que é de Fortaleza, chamado Felipe Seabra, um cara assim, muito de Deus, muito abençoado, e ele ministrou uma palavra, e essa palavra me despertou, e eu adaptei, e estou aqui para trazer essa palavra de algo que ele também ministrou, e eu queria deixar no seu coração. Bem, e eu ouvi ele dizendo algo, eu ouvi ele contando uma história de um homem que gostaria de conhecer o mundo. A minha pergunta é: quem gostaria de conhecer o mundo aqui? Não estou falando mundo, irmão, o sistema governado pelo Satanás, não. Estou falando mundo, lugares bonitos, lugares legais. Quem gostaria aqui de ir em Madrid? Faz assim com a mão. Olha aí, quem não quer? Quem gostaria de ir em Barcelona? Olha aí. Quem gostaria de ir na Serra? Ninguém levantou a mão, gente? Olha, quem quer ir em Cariacica? Pega uma carona com Moisés, depois no final do culto. Cadê ele? Foi arrebatado? Tá por aí, né? Então a gente quer ir em tantos lugares. Esse camarada aqui, ele estava contando a história, ele diz que esse camarada queria conhecer o mundo, queria conhecer novos sabores. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca tinha comido caranguejo. Aí um dia eu virei para o Moisés e a Natália e falei assim: Moisés, eu nunca comi caranguejo. Aí ele virou para mim e falou assim: não está perdendo nada, pastor, aquilo é muito ruim, eu também não como. A Natália virou para mim e falou assim: pastor, é gostoso, o senhor vem comigo que nós vamos. Falei assim: olha, eu tenho vergonha, por nunca ter comido, a gente tem uma certa vergonha de chegar em algum lugar e fazer algo, fazer feio, algo que a gente não sabe como se faz, não é verdade? E aí eu fui mais a Natália, a Meire e o Moisés, e lá nós comemos um caranguejo. Meu irmão, achei muito bom, novos sabores. Camarão, novos sabores. Na minha cidade eu comia polenta, que para nós lá é angu, aqui o capixaba chama de polenta, né? Polenta para nós é o angu, com camadas de molho, com queijo, essas coisas por cima. Uma carne moída por cima, isso aí está dando até fome, né, irmão? Meu Jesus amado. Mas aí, novos sabores, né? E aí, nesses novos sabores, a gente quer experimentar. E ele queria, ele queria conhecer o mundo, ele queria conhecer novos sabores. Aí ele tinha uma ideia de novos amores. Aí eu falei: não, esses novos amores não pode fazer parte da minha vida, né, irmão? Nem da sua, né? Então a gente conhece só um amor, não é verdade? E esse aí a gente vai levando. E tem algumas vezes que dá uns desamores por aí, mas a gente ajusta e vai caminhando. E aí ele queria conhecer várias cores,
amarelo, preto, branco, vermelho, e ele era essa a ideia desse camarada, conhecer o mundo, conhecer novos sabores, conhecer novos amores, várias cores. Porém, quando ele ia para o restaurante, ele fazia igualzinho a mim, que não estava tendo a ideia e não sabia como comer o caranguejo. Ele ia para o restaurante, ele queria conhecer novos sabores, mas quando ele chegava no restaurante, ele pedia sempre o mesmo prato. E ele pedia um prato chamado filé Osvaldo Aranha. Alguém conhece esse prato aí? Carioca sabe, né, Tânia? Carioca sabe. Aí eu pedi a menina para colocar lá na tela. Põe aí. O filé, olha. Apaga a luz lateral aqui para eles verem. Isso. Aí, ó. Olha aí. Ô mistério. Vem em mim, trem bom. E aí, meu irmão, pode acender. Era só para ver, não é para comer, né? E aí, ele sempre ia no restaurante e ele pedia o mesmo prato. O filé Osvaldo Aranha. O que é esse filé Osvaldo Aranha? O filé Osvaldo Aranha é um prato típico carioca, homenageado a um político gaúcho chamado Osvaldo Aranha, que consiste em um filé mignon alto ou um contrafilé temperado com alho frito, colocado por cima, você viu ali, acompanhado de batatas portuguesas, arroz, farofa e ovos. Era isso aí que o cara sempre pedia. Porém, alguém perguntou para ele assim: por que você só pede esse mesmo prato todo dia? Aí ele vai responder: porque eu tenho o hábito de comer sempre essa comida. Isso, Gil, pode tirar, porque senão o pessoal não vai nem prestar atenção, né? Vai ficar de olho ali, daqui a pouquinho tem nego voando lá no telão. E ele diz o seguinte: olha, eu tenho o costume sempre de comer a mesma comida. Por que você pede o mesmo prato? Porque é mais fácil, eu não vou errar. Então eu já estou acostumado a comer esse prato e eu peço mesmo. E aí esse camarada que queria viver uma emoção nova, queria viver novos sabores, novos amores, novas cores, queria viver tudo, ele estava nos sabores, ele estava vivendo sempre a mesma coisa. Pergunto para você e você responde para você mesmo: como vai a sua vida? Será que você está do mesmo jeitinho, sempre a mesma coisa? Nós às vezes, meu irmão, caminhamos e a gente parece que não sai do lugar. Acontece isso com você ou só comigo? Parece que nós já estamos indo para o mês 11 do ano de 2016. Parece que foi ontem que começou o ano. E nós estamos aí, e nós fizemos projetos, e nós fizemos detalhamos tudo, e parece que nada aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa: as coisas acontecem. Agora, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que eu prefiro. E aí esse cara estava dizendo: eu quero novos sabores, novos amores, novo mundo, conhecer o mundo, novas experiências. Mas na hora de fazer o pedido, a diferença, ele escolhia sempre a mesma coisa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes nós estamos igualzinho esse camarada dessa história. Nós acostumamos até na vida espiritual a mesma coisa. Você já pegou você orando, meu irmão, a mesma oração que você faz o ano inteiro? Senhor, me abençoa no nome de Jesus. Senhor, olha, Deus me perdoa esse pecado que eu cometi hoje. Deus, eu não vou cometer ele nunca mais. Acabou de orar, fez. Nós temos a dificuldade de abandonar os maus hábitos. Nós continuamos com ele. Existe algumas pessoas que têm alguns pecadinhos de estimação. Faz parte da vida, está ali dentro, não sai. Ele não bota para fora, ele não joga para fora, ele não tira da sua história. Sempre somos assim, queremos ler mais.
e a gente vai, se empolga, não, estou lendo um livro, e a gente vai lá, compra outro livro, antes de terminar de ler aquele, a gente começa a ler os dois, e no final da história a gente não lê nenhum. Queremos perder peso. Quem quer perder peso aí? Ó o mistério. Quem quer perder peso, meu irmão, não pode olhar uma fotografia daquela. Quanto mais comer. Quem quer perder peso tem que, primeira coisa, fechar a boquinha, comer menos. E nós temos o mau hábito de quê? De nos alimentarmos mal. É um mau hábito, a gente não come as coisas que deveriam ser comidas. A gente quer comer o que não pode. A gente sai do culto, meu irmão, 9 horas da noite, 9h30. A gente chega em casa 9h30, 10 horas da noite. A gente senta e a gente come um pratão de comida. E quando a gente acaba de comer, a gente está pesado. A gente olha e fala assim, gente, eu acho que eu vou deitar um pouquinho. A gente deita e dorme. É verdade ou não é? No final da história, meu irmão, a gente não está querendo perder peso, a gente está querendo engordar. E sabe, eu aprendi uma coisa. Para a gente perder peso, a gente não precisa parar de comer. Que isso, pastor? Verdade. Só que a gente tem que comer certo. A gente precisa comer de 3 em 3 horas. Agora parece que o dia está tão corrido, irmão, e você corre e levanta. Eu levantei hoje 7 horas, 6 e pouquinho para levar a Natália na escola, 7 horas. Estou aceso e estou aí. E parece que o dia não teve nenhum início ainda. Eu tinha que fazer tanta coisa e ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, meu irmão, a gente esquece das 3 em 3 horas. É por isso que às vezes a gente engorda. Pastor, isso é pregação de saúde? Também. Queremos perder o peso, queremos fazer alguma coisa. Academia, quantas pessoas pagam, vai lá, faz o pacote, 6 meses, paga adiantado, passa no cartão 6 vezes e tal. Ele pode ir todo dia da semana, ele vai uma vez na segunda-feira, na terça ele falta, vai na quarta. Aí ele já não vai mais na quinta e na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Aí ele volta aí na outra terça. Aí depois ele nem vai mais. E ele perde até aquilo que ele pagou. Porque a gente tem algo chamado mau hábito. A gente tem um mau hábito de começar as coisas e não terminar. Não terminamos. E aí, é igual aquele que sempre chega atrasado. Você conhece alguém que só chega atrasado, irmão? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você chega atrasado? Mau hábito, irmão. E o mau hábito a gente já faz o seguinte, ó, eu sei que esse vai chegar atrasado, então se eu vou sair, nós vamos encontrar 8, eu já marco 7h30, porque aí vai ser 8 mesmo, já tá bom. Isso quando ele não chega 8h30. E deixa eu te falar uma coisa, não é só mulher não, então homem também. Né? A gente tem essa dificuldade. A Bíblia chama disso aí, de o pecado que habita em mim. Ela diz, olha o que o apóstolo diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. O que eu não quero, que é o mal, aí eu faço. Estamos mais ou menos como os filmes de lobisomem. Lembra do filme de lobisomem? O lobisomem aparece a lua, o lobisomem fica furioso, e ele sai para a rua e ele faz, acontece. Quando ele volta, ele não sabe o que ele fez. Tem alguns crentes que você pergunta para ele, e aí, irmão? Estou sabendo não. Não, mas não. Tem uns que comprou e não está sabendo que tem que pagar. E aí, irmão? Não estou sabendo, não. Não é comigo. Maus hábitos. Quantas pessoas brigam no trânsito, irmão? Hoje eu estava vendo uma reportagem num programa, enquanto eu estava cortando o cabelo, estava passando um programa na televisão, não sei nem que canal que é, aí estava mostrando que na Rússia, um rapaz criou uma ideia, porque o trânsito é muito louco, ele colocou um saco desses de lutador atrás no porta-mala.
E aí ele deu uma fechada no cara, o cara desceu do carro, mas desceu xingando, esbravejando ele. Ele fez assim pro cara, espera aí só um pouquinho. Foi lá, abriu o porta-mala, veio, tirou aquele saco daquele negócio e deu uns murros no saco e falou com o cara, agora desestressa, bate aí também, ó. Falei assim, gente, se a gente traz isso pro Brasil, quem fabrica esse saco de lutador ia ficar rico, milionário. A gente, meu irmão, apronta o maior barraco. Essa expressão você conhece, né? Aprontar barraco. É fazer, meu irmão, e a gente, por quê? Porque a gente está acostumado com as mesmas coisas, a mesma vidinha, o mesmo jeitinho, a mesma coisa, a mesma vida espiritual, a mesma oração, o mesmo pastor pregando todo dia, o mesmo louvor cantando a mesma coisa, e a gente faz o quê? A gente entra para dentro de um casulo e a gente diz assim, não, aqui eu estou ótimo, tá bom. Mas na verdade, Paulo está dizendo, não entendo o que eu faço. Ele está dizendo, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que eu odeio. É por isso que são considerados maus hábitos, que a gente precisa tirar da vida, porque são coisas que nós odiamos e nós precisamos arrancar da nossa história, da nossa vida. E aí, como está escrito, como está escrito em Romanos capítulo 15, capítulo 7, o versículo 15, que eu não entendo o que eu faço. E aí eu pergunto para você, como está sendo o seu 2016, meu irmão? A minha pergunta é, como o seu 2016 vai? Você vai estar melhorando, ou a versão da sua história 2016 é a mesma versão de 1976? Qual que é a nossa versão? As montadoras de automóveis agora estão lançando os novos carros, versão 2017. Eles não são iguais, eles são diferentes do 2016. O detalhe é que nós, como homens, como mulheres, nós somos as mesmas versões a vida toda. Nós temos as mesmas crendices, as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras. E aí, meu irmão, eu fico olhando e alguém disse o seguinte, se lá no céu, quando a gente chegasse, tivesse a brincadeira, Deus olhasse para a gente e falasse assim, olha, o melhor ano da sua história, o melhor ano que você viveu, você vai viver aqui no céu. E o melhor ano nós vamos escolher, o melhor ano para você foi 2016. Você vai repetir aqui no céu o ano 2016. Como seria a sua reação? Eu ia orar para Deus, eu falei, Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não faz isso comigo não. Ou seria, não, estou dentro, vamos nessa. Porque isso são decisões nossas. Como a gente vai viver, meu irmão, somos nós quem decidimos. Somos nós que decidimos se vamos viver alegre ou se vamos viver triste. Somos nós que decidimos se vamos viver feliz ou se vamos viver enclausurado numa depressão dentro do quarto. Somos nós. Eu estava assistindo uma reportagem de um psicólogo e ele de São Paulo, ele disse o seguinte, o repórter fez uma pergunta para ele e perguntou para ele assim, como é que você faz para curar os seus pacientes? Ele respondeu o seguinte, eu não tenho a fórmula para curar os meus pacientes e eu não os curo. Aquele psicólogo, o repórter disse para ele, mas e aí? Ele falou assim, mas se eu tivesse poder, condição para perdoar pecados, eu curaria todos os meus pacientes. Eu curaria todos os meus pacientes. Os nossos hábitos, meu irmão, é o mesmo. A gente não muda. A tendência é que 2017 você viva do mesmo jeito que você está vivendo o final desse ano de 2016. Por quê, pastor? Porque tudo está indicando que vai ser, irmão. Porque já passou 11 meses, a gente não teve mudança. Quando não se passa mudança, a gente acostuma. E aí a gente sempre pede a mesma coisinha. Não dá um filé Oswaldo Aranha, por favor? É mais fácil. A gente está acostumado com a ideia. A gente já está acostumado com o jeito. A gente já está acostumado com a fórmula. E aí, a tendência é
que o Anderson faça o Andercice por aí o ano de 2016. A tendência é que o Mateus faça Mateusices no ano 2017. Que o Ives faz Ivesices. Né? Por quê? Porque nós estamos acostumados do mesmo jeito, irmão. E eu fico pensando, e agora eu trago para aqui, para dentro, para nós, e nós como cristãos, conhecedores da palavra, se não há mudança na nossa vida, de que está adiantando servir a Deus? De que adianta vir para a igreja? Pastor, comigo é assim, bateu, levou. Isso não é coisa de crente, irmão. Pastor, comigo é assim, eu sou o seguinte, ó, não, comigo falou, eu vou rebater, eu vou falar também. Isso continua sendo coisa de ímpio, não de cristão. A Bíblia ensina assim, se o teu irmão te ofendeu, vai a ele, conserta com ele. E sabe o que eu fico olhando? Eu fico olhando ainda que tem ainda muita gente que sobe aqui em cima que ainda não fala com o outro. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Tem muita gente que está com os microfones nas mãos uma hora dessa e não conversa com o pastor da igreja que é do outro lado da rua. Porque acha que igreja é negócio. Meu irmão, onde nós estamos com a cabeça, gente? Não tem comunhão. Se não tem comunhão, não vai para o céu. É o que diz a Bíblia. Precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos mudar os nossos hábitos que estão nos corroendo. E a gente não muda. A gente continua do mesmo jeito. Nós não apegamos em certas coisas. Não soltamos. Porque é cômodo para a gente. É cômodo a gente estar no mundinho. É cômodo a gente estar. É a mesma panelinha, o mesmo tachinho, a mesma coisinha, o mesmo pessoalzinho, a mesma coisinha de sempre, o mesmo todo mundo. Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem espaço para todo mundo. Tem que abrir esse tacho, essa tampa e deixar entrar. Posso ouvir um amém, gente? Estou pegando pesado demais, não estou? Que bênção, você já veio, agora ouve. Um novo tempo, meu irmão, é ver um novo tempo, e um novo tempo de mudança de velhos hábitos. É ver um novo tempo, novo tempo para quê? E nesse novo tempo, você precisa de um novo ser, você precisa ser diferente. Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 3, versículo 1. Deixa eu ler para correr, andar mais rápido. Eu vou ler na versão NVI. Talvez não é a mesma versão a sua aí, mas diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entregar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que é nascer da água, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está numa boa, conversando, de repente entra um camarada que é autoridade, ele entra e vai dizer: ah, Senhor, e aí? Jesus, olha o que diz a Bíblia, ele veio ter com Jesus à noite, escondido, porque tinha maus hábitos, escondido, e ele chega e Jesus não quis nem saber. Jesus disse para ele assim: ó, tem que nascer de novo. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí e fala com ele: você tem que nascer de novo, irmão. Ou você nasce de novo, ou o evangelho, meu irmão, não serve para você. Tem que nascer de novo. E aí o texto diz: olha, agora, o que nasce da carne é carne.
Conhece alguém que nasceu da carne, meu irmão? Quem nasceu da carne não para de fofocar. Quem nasceu da carne não para de mentir. Quem nasceu da carne não para de roubar. Quem nasceu da carne não para de adulterar. Quem nasceu da carne não larga as coisas do mundo. Quem nasceu na carne não larga as coisas que está trazendo, os maus hábitos, que está trazendo peso sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que quem nasce do Espírito é Espírito. E quem nasce do Espírito, quando alguém o ofende, ele ama mais. Quando alguém o maltrata, ele retribui com compaixão. Quando alguém faz algo mal contra a sua história, contra a sua vida, ele vai dobrar o joelho, ele vai orar, pedir a Deus que repreende, que faça com que esse amado também seja convertido e que ele volte a nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito vai ser diferente. E a minha oração, meu irmão, aqui essa noite, que todos nós, pastor, mas eu já tenho 50 anos que sou crente, não importa, se não nasceu do Espírito, tem que nascer do Espírito hoje. Pastor, mas não adianta, meu irmão, Jesus fala a Nicodemos, para viver o novo, você tem que nascer de novo. Para viver o novo, tem que nascer de novo. O reino de Deus é lugar onde Deus reina. E se Deus reina, os meus hábitos não podem estar, as minhas vontades não podem estar. Lugar onde Deus reina, Ele muda a sua vida por completo, Ele muda a minha vida. Mas tem que entrar no reino de Deus, para entrar lá, tem que nascer de novo. Não adianta, meu irmão. Não adianta querermos enganar a nós mesmos. O apóstolo Tiago diz assim, olha, seja pois praticantes desta palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós outros com falsos discursos. Eu não estou aqui para enganar ninguém com falso discurso, meu irmão. Não. Deus tem o melhor para você? Tem, mas o melhor que Ele tem é você nascer de novo. Quem nasce de novo, ele tem algumas coisas, e aí eu quero terminar falando dessas coisas. 4 aspectos do Espírito Santo que muda a nossa história e vai mudar a nossa vida. Primeiro, o Espírito vai nos dar consciência de nós mesmos. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe onde a gente erra. A gente sabe onde a gente peca. A gente sabe onde a gente tropeça, a gente sabe onde a gente comete os nossos erros, as nossas falhas. João capítulo 16, versículo 8 diz assim, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e de vocês não me verão mais, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Nós precisamos ser convencidos de que estamos errando. E é o Espírito Santo que nos convence, Ele nos convence que nós estamos errando. Achamos que somos o melhor motorista de Vila Velha. Achamos que somos o melhor crente de Vila Velha. Achamos que somos os melhores. Não caia nessa. Adão transportou a responsabilidade para Eva. A hora que o negócio apertou, ele disse, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. O Espírito Santo vai nos convencer, Ele vai mostrar quem nós somos. Se eu preciso consertar algo na estrada da minha vida, meu irmão, se eu preciso tampar alguns buracos, se eu preciso tirar alguns hábitos maus, eu que tenho que tirar. E é engraçado que quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente diz assim, fulano devia estar aqui. Mentira, quem devia estar aqui era você mesmo. Não, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Pastor tinha que falar o dia que ele tivesse. Não, meu irmão, é o dia que você está. A gente precisa entender que somos nós que precisamos mudar. Eu tenho uma certa dificuldade com algumas coisas. E uma delas é alguém que chega e diz assim, pastor, fulano não gosta de mim. Ora por ele, não vai continuar. Aí passa, pastor, mas fulano também não gosta de mim.
Mas por quê? Não sei. Passa mais um tempo, pastor, aconteceu algo que fulano, é o terceiro, e vai aumentando. Meu irmão, um dia eu virei para uma mulher e falei assim, irmã, você tem que dar uma olhada, porque o problema não é nas fulanas, o problema está em você. Você que precisa mudar. Quando você vê alguém que só diz que ninguém dá valor, autocomiseração, ninguém olha para ele, ninguém está nem aí para ele, ninguém olha para mim, ninguém me dá valor, ninguém me dá nada, tem que mudar os maus hábitos. Segunda coisa, o Espírito Santo vai me ensinar a ter domínio próprio. E parece que nesses últimos dias, esse fruto dele, do Espírito, parece que ele sumiu da nossa vida, irmão. Parece que a gente tá discutindo por qualquer coisa, a gente fica nervoso por qualquer coisa, a gente briga por qualquer coisa, a gente bate por qualquer coisa, a gente apanha por qualquer coisa. É verdade. O domínio próprio, por quê? Porque fazer coisas erradas, nós estamos nos tornando especialistas. Gente, eu tenho 40 anos, já vi 2 impeachment no Brasil. Desses 2 impeachment eu já vi tanta coisa. Lava Jato é só mais uma CPI que surgiu. Quantas eu já vi? Gente, há uma pesquisa dizendo que o que já foi tomado dos cofres públicos, já roubados, dava para construir um novo Brasil. Maus hábitos. Todo mundo que entra faz a mesma coisa. Não, é o sistema, maus hábitos, falta de caráter. Essas coisas estão no automático. Automático. Se aparece alguém, meu irmão, que tem o dom da retórica, um cara bacana, um cara maravilhoso, que prega melhor do que eu, que vai ser uma bênção e tal, todo mundo fica, ai que bom, esse cara, é ele que tinha que ser o pastor, mas não foi ele que Deus pôs. Esse cara podia ser, mas não foi ele que Deus colocou. Aí sabe o que esse camarada faz? Como ele tem um dom da retórica, ele conhece muito bem, aí ele faz o seguinte, ele tem 1, 2, 3, 4, 50, 100, ele sai, abre uma portinha e monta uma igreja. E coloca lá a placa lá, unção não sei de quê. Meu irmão, e a Bíblia deixa bem claro, aquele que divide será dividido 7 vezes. Aí o cara pensa assim, não, Deus está me honrando, porque eu saí de divisão, Deus está me honrando, olha o tanto de gente, aí vai dividir 1, vai dividir 2, vai dividir 7, até ponto ele fala assim, não aguento mais, ele está trabalhando para os outros, ele que não sabe. Meu irmão, pensa um pouquinho, a gente precisa mudar os maus hábitos, mas a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente não pode olhar para esse lado, a gente precisa ter o sentido, domínio próprio. Essas coisas, meu irmão, às vezes é automático. A gente não pode, olha o que diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim, por isso mesmo, empenhe-se a acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha o que diz, que empenhe-se, você precisa empenhar, acrescentar fé e virtude. Meu irmão, eu tenho fé que Deus vai romper a nossa vida nesse lugar, mas tem que ter atitude, tem que ter virtude, tem que ter vontade. Aí diz, a virtude, conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não vou saber a artimanha que o inimigo está vindo para tentar fazer a paralisação, meu irmão. Eu tenho que saber onde que Deus me colocou, eu tenho que saber o que Deus está fazendo, eu tenho que saber o que Deus está realizando, e eu tenho que ter a certeza, Deus está do meu lado para me conduzir aonde Ele quer que eu vá. Você não pode ser inoperante, você precisa deixar o fruto fluir na sua história, na sua vida. Em último lugar, o Espírito Santo,
Ele vai fazer essas três coisas. O Espírito Santo vai nos dar consciência de nós mesmos, para que a gente possa mudar os nossos velhos hábitos. O Espírito Santo vai me ensinar a ter domínio próprio, para que os hábitos anteriores não venham. E o Espírito Santo vai me dar a direção certa, para caminhar num novo tempo, numa nova história. Ele vai me dar. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Acontece algumas coisas, verdades desse texto, verdades que acontecem. O vento sopra. Fala comigo assim, o vento sopra. O vento sopra. Você não consegue segurar o vento sopra. Agora ele sopra onde? Onde quer. Você o escuta. Você precisa aprender a escutar, meu irmão, escutar, ouvir a Deus. Eu fico olhando algumas pessoas, elas chegam para mim e dizem, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei, fale. Fui em uma igreja. Pastor, mas Deus falou comigo quando o pastor estava pregando. Aí eu olho para ele e penso assim, pô, quando eu estou pregando, Deus não está falando, não? Miserável. O Espírito Santo vai parar para conversar com a gente. Converse com ele. Olha para o teu vizinho e fala assim, você já conversou com o Espírito Santo hoje? Ore. Gaste tempo. Temos maus hábitos para tantas coisas. Gaste tempo, muda os hábitos. Oração é o segredo do quarto. Momento de estar orando, momento de estar falando com Deus. Um homem e uma mulher de oração são gigantes nas mãos de Deus. Quem conhece o doutor Billy Graham? Um dia alguém fez uma pergunta para Billy Graham. Billy Graham, Deus te usa muito? Ele disse, sim. Deus faz sim. Quanto você deve viver uma vida de oração? Ele falou assim, não, oro 5 minutos. O cara olhou para ele e falou assim, como? Oro 5 minutos. Mas você ora 5 minutos e Deus faz tudo isso? Ele falou, mas eu não deixo nem 1 minuto de orar 5 minutos. O cara olhou para ele e falou assim, entendi nada. Ele falou assim, eu oro 5 minutos, mas eu não deixo nem 1 minuto de orar 5 minutos. Traduzindo, eu vivo uma vida de oração. Oração é o segredo do quarto. Mateus capítulo 14, o versículo de número 37 diz assim: então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo, não podes vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore. Oração, meu irmão. Oração. Quebrantamento. É tempo de tomar decisões. É tempo de acordar para a vida. Como vai ser a minha história nesses poucos mais de 100 dias que falta para terminar o ano? Como está sendo a minha vida nesses meses que já se passaram? Como está a minha vida espiritual? Quanto tempo eu tiro para meditar na palavra? Quanto tempo eu tiro para buscar a palavra? Não tiro. Mas o velho Chico eu assisto todos os dias.
E a gente está gastando tempo com coisas que não vai acrescentar em nada. Eu não estou dizendo que a gente não pode. Não, não é isso, não me leve mal. Mas invista mais tempo naquilo que vai te trazer virtude. Investe mais tempo naquilo que vai te trazer alegria. Investe mais tempo naquilo que vai te trazer prazer. Tem gente que não tem tempo com a família, porque está enfurnado em coisas, maus hábitos. E tem crentes que sai do trabalho e diz: tenho que voltar para casa, encontrar aquela jararaca dentro de casa, encontrar aquela mulher. Aquilo é coisa ruim, pastor, mas é a sua mulher, foi você que escolheu. Tem mulher olhando dizendo assim: pastor, o senhor não sabe, aquele cavalo vai chegar. Mude os hábitos. Passamos a viver diferentes quando nós queremos. E aí a gente usa uma expressão e a gente diz o seguinte, e aqui eu termino: a igreja está morta. A igreja não faz nada. Já ouviu isso aí? Pastor sem visão. A igreja não desperta. Oremos por despertamento da igreja. Não, irmão. A igreja é viva. A igreja é viva, sem mácula, sem ruga. Assume que sou eu e é você que estamos maus, utilizando os nossos maus hábitos para dizer e transferir as responsabilidades para os outros. E nós estamos dizendo: Deus precisa dar uma sacudida na igreja, Deus precisa trazer uma perseguição na igreja. Deus precisa, meu irmão, Deus já cerrou a chuva. E eu e você como igreja, o que temos feito? Deus segurou, estamos em crise. E tem gente tão espiritual dizendo: não, nós estamos em Cristo. Não, meu irmão, estamos em crise. O Brasil passa por uma crise de identidade. O Brasil passa por uma crise na família. O Brasil passa por uma crise financeira. Tem gente que está sentado do seu lado aí agora e não tem R$1 no bolso. E a gente está olhando e dizendo: mas é porque Deus precisa apertar. Não, Deus não precisa apertar. Somos nós que precisamos entender que como igreja, que como alguém que diz carregar as marcas no corpo de Cristo, a gente precisa entender que a gente precisa mudar os nossos maus hábitos. Tempo de crise, deixa de comprar. Não pode comer o filé a lá Osvaldo Aranha, come só aranha. Não pode comer o frango, come o ovo. Tem gente vivendo uma vida que não pode. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se a gente quer ter uma mudança de história, uma mudança de vida, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Quer ser amado por essa mulher, marido? Trate ela bem. E dinheiro não é tudo na vida, não. Porque se dinheiro fosse alguma coisa na vida, a Meire não estava comigo, não. Trate bem.
A gente precisa mudar aqui, irmão. Mudar a estrutura é a coisa mais fácil que existe. Mas mudar aqui, ó, é a coisa mais difícil que tem. A gente muda tanta coisa, mas a gente não quer mudar aqui. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Você sabe os hábitos que você tem. Nós precisamos mudar. Feche os teus olhos. Pense um pouquinho. Como vai você? Talvez eu não